Olá, todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista da edição 2020 do Olhar de Cinema. Estamos aqui com Lívia, Pamela, Micaele e Pedro, diretores de Além de Tudo Ela, filme que está na Mirada Paranaense. E é um filme que traz um pioneirismo, né? Um pioneirismo de uma mulher negra na engenharia civil da Universidade Federal do Paraná. Então, para iniciar, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre como é fazer, como foi o processo até chegar nessa personalidade, né? No nome da Neudina Alves. Como que foi trazer essa personalidade para o filme e encontrar a história dela, sendo que é um processo completamente desconhecido e apagado, né? Quando em pesquisas, assim, você quase não reconhece os feitos, quem ela foi, o que ela fez exatamente, o que é muito, infelizmente, é muito comum, pensando personalidades negras, né, principalmente mulheres negras. Então, inicialmente, eu gostaria de perguntar sobre esse processo de chegada na personalidade, no nome da Nodina, e como foi trazer isso para o filme. Esse primeiro momento de conhecer a história e decidir fazer o filme. A gente tinha algumas ideias antes, né, para fazer esse documentário, porque foi para disciplina de documentário e acabou não dando certo. Aí a gente estava buscando em vários lugares. E aí eu estava pesquisando, caí nesse memorial da, das mulheres, das pioneiras do Paraná, mulheres pioneiras do Paraná. E aí tinha acho que 27 nomes lá. E aí a gente começou a pesquisar sobre essas mulheres. E a Enedina era a única que tinha mais informações sobre, mas tinha muito pouco ainda. E então a gente decidiu buscar mais sobre ela, entender mais quem foi essa pessoa, se tinha mais algum dado, como a gente chegaria a ela. Aí a gente entrou em contato com a UFPR, a gente buscou dados antigos dela lá da faculdade e a gente foi tentando achar se tinha alguém vivo da família dela para a gente conseguir estabelecer melhor isso. Foi um processo bem difícil, na verdade, de achar coisas dela, assim. A gente foi tipo, no IFAM, nos lugares onde ela morava, assim, que a gente achou por não sei como a gente achou. Tinha um pesquisador que tinha uma pesquisa muito incrível sobre ela, só que ele desapareceu, assim, a gente não conseguiu encontrar ele. A gente encontrou outro pesquisador que também não conseguia encontrar ele. Foi um processo bem longo, assim, e quanto mais a gente gravava, mais a gente percebia que não tinha informação e não tinha, tipo, quase nada, assim, dela, mesmo ela sendo uma pessoa super importante, assim. Não, foi bem difícil achar as coisas. Foi muito importante, tipo, as pessoas que a gente entrevistou, assim, tipo, se não fosse por eles, a gente não teria um documentário agora e não teria um documentário justo com a história dela, assim, que a gente não tinha noção de quão grandiosa é. E dentre essas personalidades que vocês acharam até chegar no nome da Enedina, como é que foi a escolha? A escolha sobre ela, a escolha da personagem para o filme? A gente foi pesquisando, a gente foi jogando todos os nomes no Google mesmo para tentar descobrir mais sobre. E aí tinha muito pouco, por exemplo, umas 10 assim tinha informação. E então a gente foi pesquisando, tanto que a primeira ideia do documentário era falar sobre mulheres pioneiras de Curitiba, fazer um geral assim. Mas quando a gente começou a pesquisar melhor a Enedina, a gente foi entendendo como era a história dela, a gente foi percebendo que era muito importante falar sobre ela especificamente. É também um pouco difícil, porque, tipo assim, no memorial tinha vários nomes, eu pesquisava no Google e tem ruas em homenagem às pessoas e não tem nada além disso, entendeu? É tipo o memorial, as ruas e ninguém sabe quem foi essas pessoas, sabe? Porque não tem pesquisa por trás. E o memorial também tá num lugar que quase ninguém percebe ele, que é numa avenida, é numa praça que não é meio que não é abandonado, mas é tipo assim, não é uma que tem uma visibilidade igual outras, tipo a Praça Espanha, sabe? Essas praças que são mais visíveis aqui em Curitiba.
E os carros passam e ninguém para olhar, ninguém para perceber. Tanto que eu acho que eu era a única que já tinha percebido esse memorial de todos do grupo. Mesmo, tipo, acho que quase todo mundo já tendo passado por aquele lugar. E aí é isso, assim, é bem triste como que se dá tudo isso. Uhum. E por ser um documentário que vocês trazem imagens de arquivo, trazem esse processo histórico, aí imagino que realmente tenha sido complicado fazer esse processo de construção imagética do filme, né? Por, enfim, se não tem informação, muito menos imagem. E aí, se vocês puderem comentar um pouco como é que foi esse processo de montagem, assim, de como construir essas imagens no filme, trazer essa ausência para o filme também. Eu acho que é interessante, assim, perceber dela e como que a gente acha essas imagens dela, assim, porque acho que ela é uma das pessoas que mais, daqueles nomes do memorial, é a que mais aparece, assim, porque ela teve presente em coisas, é, coisas da cidade. Ela estava presente na construção da cidade, por exemplo. Acho que não na construção, mas, tipo, ela ajudou, ela esteve presente no projeto do colégio e tal, e ela se relacionava com uma das famílias grandes aqui de Curitiba e tal. Então, quando a gente vai pesquisar, a gente acha mais isso, assim, a gente acha imagens dela, ela é engenheira, a gente acha nomes dela no jornal por causa de, de coisas que quando ela passou em processo para ir para a escola, para dar aula, quando ela deu aula. Então, tipo, é muito pouco e o que a gente acha é mais nesses processos meio burocráticos de estar participando da cidade, sabe? A gente acha, é isso, de achar o nome dela em processo para entrar na escola para dar aula, achar o nome dela, porque antigamente nos jornais, para indicar onde a pessoa votava, estava no jornal, e aí ela na faculdade e ela como engenheira, né? Essa é a imagem que a gente acha dela. Eu acho. E aí foi nesses lugares que a gente foi conseguindo esses dados, assim. E catando essas migalhas, assim, que a gente vai formando isso e o que disso a gente aproveita para usar no documentário, sabe? Daí a gente conseguiu achar a imagem dela como a pessoa que ela era através da família. Então, assim, a imagem pública dela era só nomes, ações ali e aqui, assim, e na parte da faculdade, que é onde ela é mais conhecida, e a imagem da família dela, assim, que eu acho que é o que a gente mais se apaixonou e quis mostrar, assim, no documentário. Não sei se falei bobagem. Não, mas todas as fotos que a gente achou quase foram com a família dela, assim. Tem uma foto dela que aparece no Google e nos jornais, em todas as coisas, e só essa foto, assim. Daí a gente foi em algum museu aqui de Curitiba, mas não consigo lembrar o nome, e por coincidência a gente achou uma foto dela lá. Daí a gente foi entrevistar as pessoas, perguntou se eles tinham um álbum, daí tinha foto lá, mas assim, muito difícil achar a imagem dela. Assim, a gente vê o nome dela em vários lugares, mas é muito raro ter uma foto dela. A gente pesquisou jornais na internet, a gente foi procurando o acervo do nome dela em todas as épocas, assim, e a gente foi na biblioteca também. E aí, nessa separação de que a gente colocaria de notícias, de imagens ou não, tem a imagem da morte dela, que a gente achou melhor não colocar, porque foi muito impactante. E é um jeito que a gente não quer que uma mulher negra seja lembrada só pelo como ela sofreu. A gente quer lembrar da vitória dela. E é uma coisa que tocou muito na história dela quando aconteceu, quando ela morreu, mas é importante a gente lembrar quem ela foi. Nesses processos em vida, né? Quando se pensa em documentários históricos, assim. Eu acho muito importante o gesto que o filme traz de realmente possibilitar uma reconstrução histórica a partir dessas ausências, né? Como eu disse anteriormente,
se a gente pensa em referências em personalidades negras, a gente acaba não encontrando esses processos, os feitos, as vitórias e esse silenciamento ele é levado para todas as esferas, né? E aí quando a gente pensa em mulheres negras um silenciamento ainda maior. E aí até mesmo pensando nesse processo dentro da universidade, já que é um filme universitário, né, feito dentro enfim, do processo da faculdade, da graduação, e aí pensando também que é uma mulher histórica dentro de uma universidade pública, né, como a UFPR, e essas referências, além do nome, a gente não encontra além do nome, né? E aí, queria que vocês comentassem um pouco, assim, sobre esses processos de referências históricas ou referências outras dentro da própria construção dentro das universidades, né? Dentro da construção, dentro da graduação de vocês. E aí, se a gente pensa em imagem, como que isso é importante ter essas referências enquanto possibilidades, né? Enquanto possibilidade de encontrar outras histórias. Tipo, nas referências na universidade que a gente recebe? Sim, porque, por exemplo, ela é uma mulher que eu não sei como que isso é dentro do curso de engenharia civil, mas com o feito que ela tem, possivelmente ela não está enquanto referência, né? E aí, nesse sentido, assim, a gente tem, pensando no cinema, quantos cineastas negros a gente tem, e isso não está posto enquanto referência, né? E aí é nesse sentido, como que as imagens, o filme é um gesto de criar essa referência. E aí, como que isso é importante também estar nesse processo de pensar imagens, de pensar referências, de pensar a nossa construção. Eu acho que dentro da engenharia, pelo menos no curso, eu acho que ela, pelo que pareceu, principalmente conversando com o Sandro, assim, ela tem uma força, assim, ela não é tão excluída, assim, da história do curso do curso da faculdade, assim. Tem um movimento ali de reconhecer ela, sobre o falecimento dela, que teve a foto terrível lá. Foi um movimento dos engenheiros do Paraná, assim, acho que ligado à faculdade, não me lembro, mas de exigir uma retratação e tal. Então, tem um certo, pelo menos dentro do curso e da engenharia ali, ela não é tão apagada, mas fora disso, assim, é só a imagem dela como engenheira, assim, sabe? Até parece que é uma coisa muito, uma coisa distante, assim, de uma pessoa que existiu, assim, não sei, é o que me pareceu, pelo menos, não sei como chegou para as pessoas do nosso grupo, mas é isso, é ela como engenheira para aquele curso de engenharia e fora dele é só nada, assim, sabe? É muito triste. Não sei. Então, não sei como é que chegou pro pessoal do resto do grupo. Sim, eu também acho que no curso de engenharia ela é reconhecida, assim, mas fora não. Tipo, muitas pessoas não conhecem a história dela. Até que quando a gente estava no processo, muitas pessoas perguntavam se ela ainda estava viva, ou seja, tipo, não fazia ideia de qual foi o caminho dela. E como referências no geral de mulheres negras, falta muito em todos os lugares, porque a Inedira pode ser tipo, uma de milhares de mulheres negras, de mulheres que são apagadas todos os dias, em todos os cursos, em todos os âmbitos. E eu tenho medo, assim, também como a forma que se dá, o modo como as mulheres e as mulheres negras são retratadas. Porque, no caso dela, tipo, basicamente falando, ai, tá vendo? Se essa pessoa
conseguiu, ela é mulher, ela é negra, você também consegue, meio que num sistema de meritocracia. E eu não acho que é assim, entendeu? Eu acho que a sociedade dá uma brecha exatamente para fazer com que as outras acreditem e não dá possibilidade para, tipo, muitas milhões de pessoas, assim, que realmente precisam e realmente deveriam, né? Não é que precisa, deveria estar, deveria ter espaço na nossa sociedade. E acho que é isso. E também a gente queria... Desculpa. Eu também queria... a gente também queria retratar a Enid, né? Tipo, não só ela como engenheira, a gente queria retratar, tipo, além... Por isso, exatamente o nome do título, né? Além de tudo ela, tipo, além de tudo da engenharia. O que ela é, o que ela... Quem é a Enedina, né? Ela não é só uma engenheira, ela é muito mais do que só uma engenheira. Ela é uma mulher que tem uma trajetória muito incrível. E sobre referências no curso de cinema, assim, tipo, nenhum professor, eu acho, trouxe nenhum diretor, nenhuma diretora negra. Tudo que a gente viu disso era de pessoas da sala que traziam em seminários, em trabalhos, assim. E, tipo, mesmo agora o curso tendo cotas, tem pouquíssimas pessoas negras no curso de cinema, assim, tipo, na nossa sala tem 3 e os nossos calouros não tem nenhum, assim. Então, eu acho que é bem complicado, assim, a gente realmente não tem essas referências, não estuda isso, assim, é uma coisa que é muito apagada no nosso curso e eu imagino que na maioria dos cursos, assim, no academicismo é muito apagado pessoas negras. E daí eu acho legal contar a história dela exatamente para, tipo, não deixar tudo isso em branco, assim como já tá, assim, para tentar fazer alguma coisa para dar mais visão para isso. A Mika acho que pode falar um pouco disso, de como foi importante para ela, talvez, a gente ter feito esse documentário. Nossa, o Grupo Sabe foi muito importante para mim, porque eu nunca me vi como uma mulher branca. Só que quando a gente estava fazendo essas pesquisas, eu encontrei com esse questionamento, quem eu sou. E então foi muito importante para mim entender, eu acho que para o grupo todo, entender como é esse processo da mulher negra, tipo, da vida. Para mim foi a identificação. Nem sei, eu nem consigo falar direito. Mas foi muito importante para mim todo esse trabalho, toda essa trajetória de, além de eu estar pesquisando sobre ela, eu estava pesquisando muito dentro de mim, onde eu estava tentando me encontrar, porque como a Pan, como a Lívia e como o Pedro falaram, a gente não tem essas referências. Então a gente tem que buscar a gente mesma, a gente tem que levar e tentar ser escutado. E foi bem complicado, mas estamos tentando se descobrir e se identificar. Eu acho muito, muito importante, muito singelo todo o gesto que vocês fazem em trazer isso para o filme, né? Em construir essa ausência enquanto imagem, né? Então, até mesmo dentro desses processos, a gente consegue perceber isso no filme também, essa dificuldade de encontrar quem foi ela, né? De encontrar essas informações, de encontrar processos. Então, agradeço muito vocês pelo gesto e acho que a gente pode encerrar. Sim, muito obrigada pela conversa, muito obrigada pela existência do filme e se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Acho que eu queria comentar uma coisa. Que... Será que vou falar. Que a gente... eu apoio o Pedro, tipo, a gente já chegou num momento que a gente ficou, meu Deus, tipo... a gente tá falando sobre uma mulher negra, nós somos brancos, e a gente, tipo, se debateu muito em relação a isso e tal, e a gente até ficou meio receosos. Acho que essa é a palavra. Mas ele foi muito importante para nós 4. E esse processo todo foi muito bom e muito importante para nós 4. E obrigada pela entrevista. Está sendo exibido para tantas outras pessoas que não conhecem essa referência, né? Que não fazem ideia de quem foi a primeira engenheira mulher negra da UFPR do Paraná. Então, é um gesto que cabe a todos, né? Porque essas referências cabem a todos. Então, eu agradeço vocês pela entrevista também.
Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço também. Obrigada. E que esse filme seja o primeiro de muitos aí que sejam exibidos para várias pessoas. Obrigada, gente.